Olá, você está no canal Escatologia Fácil, é bom ter você aqui comigo. Como você já sabe, esse é um canal comprometido com a verdade, tão somente com a verdade e com o anúncio da volta do Senhor Jesus até que Ele venha. Você compreende Apocalipse? Você consegue entender as palavras que estão no Apocalipse? Se você tem a mesma dificuldade da maioria das pessoas, então esse vídeo vai te ajudar bastante. Nós estamos hoje no nosso quarto encontro da sequência da análise de Apocalipse, versículo por versículo. Fique com a gente, nós vamos falar hoje um pouco sobre a igreja de Éfeso. Shalom, que bom ter você por aqui. Você já sabe, o nosso compromisso aqui é anunciar a verdade. E nós anunciamos a verdade e não levamos nenhum questionamento além da verdade. Nós queremos que a verdade chegue até você e nós abrimos as portas e o coração para poder falar a verdade para você. O livro de Apocalipse não é um livro difícil, gente. A maioria das pessoas não tem interesse algum pelo livro de Apocalipse, tem muito medo, muito receio do livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse não é um livro para causar medo na gente. É um livro para trazer anúncios de revelações que vão nos trazer, na realidade, paz e esperança. Veja bem o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 1, sobre o propósito do seu livro, no versículo de número 3. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Veja que a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado é você que guarda as palavras, ouve ou lê. Veja bem, porque a palavra do Senhor está trazendo um alerta, uma advertência. No ano 70 depois de Cristo, a igreja se salvou em Jerusalém por causa da palavra profética de Jesus revelada aos apóstolos depois da visita ao templo, registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 24. Ali o Senhor trazia sérias advertências a todos e dizia: fiquem apercebidos quando isso tudo estiver acontecendo e quando os sinais forem dados, não voltem para casa, não retornem para casa, fujam. E ali muitos cristãos se salvaram do grande massacre promovido pelo imperador Tito, recém-coroado imperador com a morte de seu pai Vespasiano. Então o que nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, nos textos apocalípticos, não é um anúncio de tragédias, é o anúncio para a salvação daqueles que creem nesse anúncio. O Senhor está tentando advertir o seu povo, advertir a igreja do perigo, do risco, de coisa séria é você não dar ouvidos à palavra do Senhor. Bem, então hoje nós convidamos você para caminhar um pouquinho mais no livro de Apocalipse. Nós já aprendemos as surpresas de João, as gratas surpresas de João ao ver Jesus de Nazaré, transformado, glorificado e agora à destra de Deus o Pai, que é um sinal de autoridade, de grande autoridade. A destra é o lugar de autoridade ao lado de um rei. Então Jesus está à direita de Deus o Pai e por essa razão tudo o que acontece na Bíblia à direita tem uma referência de autoridade maior, tem um apontamento de uma autoridade maior. Mas vamos aqui para Apocalipse, no capítulo de número 2, e vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Vamos aprender um pouquinho sobre esta igreja de Éfeso. É uma igreja espetacular, é uma igreja maravilhosa. A igreja de Éfeso é uma igreja que se destaca no mundo antigo como sendo a maior referência cristã do mundo antigo. Ela é mais importante dentro do contexto igreja, ela é mais importante do que a própria igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela tem o seu poder, o seu centro, e o seu destaque, digamos assim, entre todas as igrejas, por ser a igreja onde está o centro da fé religiosa cristã, onde está a esperança da restauração. É de Jerusalém que o Senhor vai governar, é de Jerusalém que o Senhor vai mandar a sua autoridade sobre todos os povos e controlar a partir de Jerusalém. Então Jerusalém é muito importante, mas no contexto histórico, nada se compara à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tem uma história muito interessante.
a começar pelo ponto de informação histórica sobre aquele local. O livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, conta um relato fascinante sobre a igreja de Éfeso. A igreja que recebeu a influência direta do apóstolo Paulo e que foram batizados no Espírito Santo a partir de uma visita do apóstolo Paulo. Uma igreja que tem como pastor principal o próprio apóstolo João. É uma igreja fascinante. A igreja que tinha como centro de observância religiosa o culto à deusa Diana. O templo da deusa Diana ficou vazio, tamanho o crescimento da igreja em Éfeso. Já no fim dos primeiros 30 anos de evangelização, uma carta foi escrita pelo então governante de Éfeso ao imperador, dizendo que os templos da deusa estavam vazios e os seguidores do caminho estavam conquistando todos os moradores. Nos dias do apóstolo João, cerca de 500 pastores cuidavam das igrejas em Éfeso. Exatamente 500 irmãos. Por que 500 pastores? Porque a igreja não se reunia como se reúne hoje. A igreja não afluía para um lugar só para ter um encontro de milhares de pessoas, mas elas se reuniam de casa em casa, em pequenos grupos localizados de casa em casa. Para cada grupo de 50 a 100 pessoas, nós vamos encontrar um pastor local. Então nós temos aí 500 pastores pastoreando a igreja de Éfeso nos dias do Apocalipse, no ano 67 aproximadamente depois de Cristo. Nós estamos encontrando no livro de Apocalipse as cartas dirigidas às igrejas, às 7 igrejas. E nós fizemos uma pontuamos aqui a história de Éfeso, porque a carta às 7 igrejas trazem explicações que você deve entender. Cada igreja, ela tem uma característica e nós vamos falar disso aqui, um pouco disso aqui para você. A carta a Éfeso está assim descrita. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, teu labor com que perseveras e que não podes suportar o homem mau, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Nós vamos ficar com esses 3 versos. Primeiro, a citação ao anjo da igreja. O que é o anjo da igreja? É importante que você entenda o significado do anjo da igreja. Cada palavra na Bíblia não está colocada aqui ao acaso. Cada palavra tem um porquê. E a palavra aqui apresentada em grego é angelos. Angelos, que significa mensageiro. E nós temos também a palavra hebraica para essa palavra, malach. Malach, que quer dizer mensageiro. O plural de malach, malachim, que quer dizer mensageiros do Senhor Deus. Quem são os anjos? Não são seres celestiais sempre. Na Bíblia nós vamos entender que mensageiro do Senhor é todo aquele que fala em nome do Senhor. É um pregador do Evangelho, é alguém que anuncia a palavra do Senhor. Os reis no Velho Testamento foram profetas, então foram malach ou malachims. E nós vamos encontrar também profetas e sacerdotes que falaram em nome do Eterno, e eles são malachim. Nós temos muitos mensageiros no Velho Testamento, e no Novo Testamento essa tarefa passa para os pastores. Então aqui a carta é dirigida ao pastor da igreja de Éfeso. O Senhor está respeitando a autoridade desses pastores, mas também o Senhor está dando a eles uma responsabilidade muito grande, porque o Senhor está dizendo para eles: olha, estou advertindo vocês para que vocês advirtam as igrejas. Isso é muito sério, isso é muito sério, porque o Senhor vai encontrar uma série de problemas com os pastores dos dias finais. E nós vamos encontrar em cada igreja, primeiro, uma característica particular de cada igreja. Em segundo lugar, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que no seu comportamento se parecem com cada igreja. E nós vamos encontrar para cada igreja uma fase histórica, uma fase da humanidade. Então nós estamos vivendo hoje a igreja de Laodiceia, a igreja do fim. E quando nós encontramos a carta escrita a cada pastor, a cada mensageiro dessa igreja,
o Senhor está chamando a responsabilidade para cada igreja. Uma pergunta deve ser feita: por que o Senhor escreve as igrejas primeiro? E por que o Senhor aparece caminhando no meio das igrejas primeiro? E no caso, a primeira igreja é Éfeso. Por que o Senhor aparece caminhando no meio das igrejas? Bem, o Senhor aparece caminhando no meio das igrejas porque o julgamento começa pela igreja. Exatamente isso. A palavra do apóstolo Pedro: o que nos importa que o julgamento comece pela igreja, e já tem começado pela igreja. Todas as referências na Bíblia vão mostrar uma necessidade de que o Senhor comece o seu juízo pela igreja. E a resposta a essa pergunta, por que, Senhor? É simples de entender quando nós aceitamos em nosso coração os desígnios da autoridade do Senhor. Por que começar pela igreja? Para que você entenda que a igreja tem que subir santa. Por que começar pela igreja? Porque o Senhor não pode receber nos céus uma igreja impura. Lembrando que o arrebatamento e a ressurreição acontecem antes da grande tribulação. O Senhor então levará uma igreja, e essa igreja deverá estar pura, santificada. Então o Senhor, pretendendo fazer isso, Ele adverte a todas as igrejas, ainda que igrejas abençoadas como a igreja de Éfeso. E eu disse para vocês que entre os pastores, uma igreja que cresce, uma igreja pujante, uma igreja viva, ainda que uma igreja assim, o Senhor está repreendendo aqueles que não andam dentro desse perfil, não andam dentro da santidade como anda a igreja de Éfeso. Lembrando que essa advertência a cada pastor e a cada igreja é uma advertência para a purificação do seu povo. Então nós vamos encontrar o Senhor citando, por exemplo, por meio do apóstolo Paulo, falando que pelo fogo seremos provados, porque assim se prova o que é um metal precioso e se purifica o ouro, mas aquilo que é palha se queima, se destrói. É pelo fogo que se vê as obras da fé, é pelo fogo, pela luta, pela dificuldade, pela prova, pelo exercício da prova que o Senhor mantém vivo dentro da igreja, para que a igreja perceba, consiga encontrar, descubra exatamente todas as coisas que ela tem que descobrir antes de passar pelo julgamento do Senhor. A igreja do Senhor então precisa ser pura, você percebe isso? Por que a igreja precisa ser pura? Porque assim aponta a Bíblia em todo o Novo Testamento. A igreja sobe antes da grande tribulação. A igreja vai encontrar-se com o Senhor antes da tribulação. Então o correto é que a igreja seja julgada antes, seja testada antes, seja provada antes. Você consegue compreender isso? Então olhe o que a palavra de Deus está dizendo. Assim como o ouro é provado pelo fogo, diz o apóstolo Paulo, e o fogo purifica o ouro, assim também as nossas obras serão testadas, provadas, porque precisamos da prova da nossa fé para o Senhor. O apóstolo Pedro vai escrever: convém que o julgamento comece pela igreja do Senhor, e já começou pela igreja do Senhor. E começa para que nós entremos no céu sem nenhum julgamento. Somos julgados aqui, somos julgados pelos nossos atos aqui, para que lá no céu não tenhamos que ser julgados. Você entende isso? Então aqui é duro, é difícil, é pesado, mas é aqui que o Senhor está nos purificando para viver sem a necessidade de um juízo final. Ao falar do trono branco, explicaremos melhor esse ponto. Mas veja, a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. O anjo é o mensageiro do Senhor que está na igreja de Éfeso. E aqui, especificamente aqui, o pastor, o líder dessa igreja, que vai permanecer por alguns anos ainda, é o próprio João, que está preso na ilha de Patmos. Ele é o líder principal dessa igreja de Éfeso. É uma igreja especial. Ao anjo da igreja. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja em grego é eklesia, que significa uma convocação de pessoas interessadas no reino para decidir as coisas do reino. Isso significa a palavra eclesia. A palavra que se equivale a essa para a reunião de pessoas interessadas no reino de Deus é a palavra kahal. A palavra kahal aponta para a assembleia, para uma reunião de santos. Jesus Cristo então disse a Pedro que ele formaria a sua própria eclesia. Ele disse isso aos seus discípulos. Logo o Senhor está dizendo que ele formaria o seu grupo de pessoas interessadas no reino para se reunir interessadamente no reino e decidir as coisas do reino de Deus. Aqui então nós encontramos a carta ao pastor da igreja e a carta a uma igreja, ou seja, a uma instituição
estabelecida e criada na eternidade por Jesus Cristo, por Deus o Pai. Estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são os 7 pastores, e 7 é o número que nós já vimos aqui em estudos, o número da perfeição. É o céu unido à terra, é o número que aponta para Deus. Então, o número da perfeição. O Senhor está dizendo, eu tenho na minha mão o número perfeito dos santos, eu tenho na minha mão o número perfeito dos mensageiros. Eu conheço os mensageiros do meu reino. E ele diz que anda no candeeiro, ao redor do candeeiro. Então ele está dizendo, eu estou passeando no meio da igreja, eu caminho no meio da igreja. E isso é bonito, mas é também arriscado para todos nós. A Bíblia então está advertindo que este Senhor caminha no meio de nós. Então ele está observando tudo que nós estamos fazendo. E quem é este Senhor? Quem é este Senhor? Este Senhor que anda no meio dos candeeiros e tem as 7 estrelas na sua mão, que são os 7 líderes, 7 pastores, a perfeição deles. Esse Senhor está apresentado por João no capítulo 1 de Apocalipse, onde o João apresenta o Senhor que tem os cabelos brancos como a lã. Ele não mais tem os cabelos manchados do sangue, torturado, não. Ele tem os cabelos brancos, o cabelo de sabedoria que mostra plenitude de conhecimento. Ele tem os olhos como chama de fogo. Não tem mais os olhos entristecidos, torturados de um moço ofendido e magoado, mas ele tem os olhos como chama de fogo agora. A palavra de Deus diz também que ele tem os pés como latão reluzente, e isso significa que ele não tem mais os pés que foram pregados na cruz, nem as mãos que foram cravadas na cruz. Ele não é o moço sofredor da cruz, ele é agora o homem inabalável, o rei inabalável, que tem os pés como latão reluzente. Ele tem uma cinta de couro na altura do seu peito, ele não tem o peito vazado por um soldado, ele tem o peito guardado. E todas essas proporções estão falando de quem é Jesus, um juiz, supremo juiz que vai julgar todas as coisas. Ele tem os cabelos brancos porque ele tem experiência para julgar. Ele tem os olhos de fogo porque ele vê tudo em qualquer lugar. Ele tem o cinta na altura do peito porque suas emoções estão guardadas. Ele tem os pés como latão reluzente porque ele é inabalável no seu julgamento. É esse Senhor que agora escreve à igreja de Éfeso e diz, eu estou andando no meio de vocês. E a igreja precisa estar advertida, o Senhor está andando no nosso meio, Ele está julgando cada causa, Ele está julgando cada pessoa, Ele está julgando cada pastor, Ele está observando cada atitude de cada homem de Deus. E no versículo de número 3, conheço as tuas obras, obviamente o Senhor sabe as obras que temos, obviamente o Senhor conhece tudo que fazemos, não há como esconder, ocultar desse Senhor todas as nossas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e puseste a prova os que si mesmos se declaram apóstolos. E o que é interessante é que a única carta que fala de apóstolos é a carta à igreja de Éfeso. Por que é a única carta que fala de apóstolos? Porque ela representa uma fase da igreja, que começa com a fundação da igreja e termina no ano 100 depois de Cristo. Com a morte de todos os apóstolos. Essa foi a fase dos apóstolos. E nós temos aqui que questionar muito a presença dos apóstolos na igreja atual, a função desses apóstolos, quem são esses apóstolos, se eles realmente carregam a autoridade apostólica sobre suas vidas. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.